Olá pessoal, aqui é o Lê Moraes, estou aqui novamente junto com você para a gente falar sobre liderança. Para não perder o costume, peço aí que você curta, tá? Compartilhe, principalmente comente aqui nesses vídeos, porque o seu comentário, sua participação, né, quando você compartilha, isso ajuda muita gente a crescer aqui no canal, tá bom? E lembrando, eu estou falando de liderança, tá? Aqui sempre. E se houver algum assunto que você interessa saber sobre liderança, deixa no seu comentário, aí eu vou fazer um vídeo específico sobre a sua dúvida. Bom, a dúvida que me veio, tá, nesses últimos dias, ela não veio da internet, tá? Ela veio de um comentário, uma conversa com alguns amigos. E esses amigos, que também são empresários, eles me perguntaram o seguinte, olha, e a questão bem interessante, tá? O questionamento deles foi o seguinte, por que você está falando de liderança e buscando lá na filosofia? Filosofia é chato, é difícil, é pesado, né? E eu usei uma outra palavra, né, que eles não lembraram qual era essa palavra na hora, que é antropologia, né? E por que você está olhando antropologia? Só lembrando aqui, tá? O que é antropologia? O estudo da história da humanidade, o estudo das culturas, tá? O estudo do avanço aí na história das pessoas, tá? Mas qual a diferença da história e antropologia? A história e a antropologia, elas sempre caminham juntos, tá? Mas a antropologia vai estudar o ser humano nesse caminhar, a sua cultura, o seu pensamento, a sua organização, tá bom? Então ele sempre caminha de fato junto com a história. E o que tem a ver essa antropologia com a liderança e também, tá, com a filosofia? Então filosofia, antropologia e liderança, o que as três aí têm em comum? Por que eu fui por esse viés? Ninguém fica falando disso, por que eu fui inventar falar disso? É pelo seguinte, para você que está ouvindo aqui, o que eu observei ao longo dos meus estudos? Então, tem mais de 25 anos que eu estudo o ser humano, o desenvolvimento das pessoas, e agora resolvi focar especificamente na liderança. Então, peguei a base de todos esses 25 anos aí de estudo para entender um pouco melhor a liderança, tá? Primeiro, elemento antropológico, que é interessante você saber. Não há na história da humanidade nem um grupo humano sobrevivente, tá, que passou a existir até hoje sem liderança, ok? Então, é um dado antropológico. Não há nenhum grupo, tá? Nenhum grupo humano que ele se perpetuou sem liderança, tá? Eu estava até preparando uma palestra, aí eu pensei em inventar um nome de uma comunidade. Você já ouviu falar da comunidade? Vou inventar aqui, da comunidade Astros de não sei o que das quantas, né? Aí, provavelmente, né, assim, quando estava organizando essa palestra, a maioria das pessoas iam dizer, maioria não, todos iam dizer, não, nunca ouvi falar desse grupo. Assim, pois é, eles nunca tiveram liderança, portanto, nunca fizeram história, portanto, nunca sobreviveram aos grandes problemas da humanidade e eles também não criaram legado. Então, assim, você que é líder, se você quer que a sua família nunca siga para frente, se você não quer deixar legado, se você não quer que a sua empresa perpetue levando bondade para as pessoas, ou a sua instituição, né? Pode ser que você tenha uma instituição, uma ONG, alguma coisa assim, basta não ter liderança, é muito simples, ok? É muito simples. Quer matar o seu nome, quer matar a sua família, quer matar a sua empresa, é muito simples, não tenha liderança, tá? Aí um amigo, essa foi uma pergunta principal, por exemplo, por que você resolveu falar sobre liderança? Porque nesse momento aqui, que eu estou gravando esse vídeo, estou passando por um momento muito delicado da minha vida, muito difícil, né, que envolve uma série de coisas. E por que nesse momento difícil eu resolvi falar de liderança? Pelo seguinte, todos os estudos que eu fui fazendo, eu fui observando o seguinte, olha, qual é a única coisa, ou talvez uma das poucas, que fizeram pessoas na humanidade resolver grandes problemas? Eu fui buscando, é a coragem, é a fé, é isso, é aquilo. E eu pensei o seguinte, não, é a liderança, eu quero olhar por esse viés. E aí, retomando os meus estudos, eu pensei, não, é a liderança. Então, uma vez que eu foco na liderança, eu tenho convicção que eu vou resolver todas essas minhas coisas pessoais e, principalmente, eu vou ajudar outras pessoas, inclusive você. Por isso que eu busquei na antropologia. Ó, pessoal, a ideia básica aqui é a seguinte, né? Na antropologia, pessoal, começou a tremer aqui só um instante. A ideia básica é a seguinte, a antropologia ela vai estudar como é que foi a liderança, tá, no caminhar da história, tá? Onde é que ela apareceu, como é que ela desenvolveu, o que foi feito, o que deixou de se fazer, tá?
E quando eu olho a antropologia, eu vejo que muitos elementos valem até hoje. Valem até hoje. Ah, vamos pegar uma empresa de tecnologia que é uma das mais avançadas, que é uma das melhores. Pois é, elementos antropológicos foram usados na época dos homens das cavernas, que não tinha nem organização humana assim tão clara. Aqueles princípios ainda valem, tá? Que eu costumo chamar eles de princípios universais e atemporais. Por que o nome universais? Porque ele vai dar certo aqui no Brasil, ele vai dar certo nos Estados Unidos, ele vai dar certo em qualquer outro continente. Basta que tenha seres humanos, esse princípio vai funcionar, certo? Aí, como que eu tenho tanta certeza assim? Porque, baseado em todos os estudos que eu fiz, de história, de cultura, lendo livros de filosofia de vários tempos, os princípios são muito similares. São exatamente iguais? Não, porque o contexto tem as suas particularidades, tá? Mas eles são muito similares, que me dá a entender, me leva a crer que se deu certo em vários outros momentos, a tendência é que ele continue dando certo, ok? Ah, isso garante que ele vai dar certo para o resto do futuro da humanidade? Talvez não, mas o mais provável é que sim, ok? E quando eu chamo atemporais, também por causa disso, né? Porque se deu certo 20 séculos atrás, 19 séculos atrás, 5 séculos atrás, o século passado está dando certo, hoje a tendência é que ele continue, tá? É garantia que sempre vai funcionar? Não. Mas eu preferi, baseado em tudo que a gente viu pelo passado, que eu não consigo ver o futuro, tá? Esses dons eu não tenho. Baseado nisso, né, achei interessante chamar de princípios universais e atemporais, tá? E por incrível que pareça, um dos princípios que eu achei mais interessante, tá, é um dos mais simples, está ligado à alimentação. Ou seja, os primeiros humanos, ou grupos humanos, a liderança servia para garantir o alimento. Garantir o alimento. Tá, e que implicância tem isso na humanidade hoje? Simples. Se você é empresário, agora eu vou falar do empresário, tá? Não vou falar de liderança de uma maneira geral, já eu falo. Se você é empresário, a pessoa que está colaborando ali com você, o mínimo que ela precisa ter para que você se mantenha como líder dela é comida no prato, tá? Tira a comida do prato, dá status para essa pessoa, dá uma série de outras coisas. Provavelmente ela não vai acompanhar você mais, tá? Mas aí você vai me dizer o seguinte, olha, eu também já estudei história e em muitos momentos, tá? Muitas pessoas estavam seguindo aí grandes generais, grandes líderes em batalhas e coisa e tal, e eles não tinham alimentação, tá? Eles lutavam com fome. Aí tá num outro nível, um outro patamar, que em outros vídeos eu vou comentar sobre isso, certo? Que eu vou comentar sobre isso. Agora vamos falar de liderança de uma maneira geral. Você que é pai e mãe, querendo ou não, você exerce um papel de liderança sobre as pessoas da sua casa, tá? Você como homem exerce um papel de liderança aí em relação à sua esposa, aos seus filhos. Você, enquanto mulher, tem o seu papel de liderança enquanto mulher, tá? Diante do seu esposo, diante dos seus filhos, tá? E diante do seu trabalho, diante da sua sociedade, também você manifesta esses princípios de liderança, tá? Então, basta que haja algum pequeno grupo de organização humana e a liderança será necessária. Esse é um elemento antropológico, tá? Não há possibilidade de ter algum grupo humano onde não haja liderança. Aí talvez você vai me questionar perguntando assim, olha, mas eu tô ali na mesa de bar com os meus amigos, no momento de descontração, não tem nenhum tipo de formalidade, aqui liderança não está ligado necessariamente a formalidades, a títulos, né, a cargos, tá? A cargos de chefia. Observe, numa mesa de bar sempre vai ter um que lidera. Ele fala mais, ele escolhe mais pelos outros. É aqui, é aquela mesa ali. Não, vamos para cá, vamos sair daqui e ir para ali. Não, vamos tomar essa bebida, vamos tomar aquela. Não, vamos comer isso, vamos comer aquilo, tá? Isso é natural do ser humano. O ser humano ele foi feito para ser liderado e também para liderar. Só que principalmente o ser humano, ele foi programado, aí uma programação que na minha perspectiva, tá? Se você é um grande estudioso, não concordar, não tem problema, pode discordar. Inclusive, coloca no comentário se você discorda, tá? Porque aqui eu não tenho pretensão de ser o dono da verdade. Aqui o que eu faço é uma provocação a partir daquilo que eu estudei. Então, a partir daquilo que eu estudei, eu tenho algumas afirmativas. Só que nem sempre, tá? O meu conhecimento ele tem uma certa limitação. Pode ser que você conheça um pouco mais e até contribua aqui comigo.
Então, basta que tenha grupos humanos e você vai ter ali um princípio de liderança. O ser humano ele foi feito para ser liderado, ele foi programado. Como assim? Olha, o ser humano, em tempos anteriores, tá? Essa é uma programação que eu chamo ela de uma programação histórica e antropológica, tá? Então, assim, seres humanos, tá? Aqui eu vou criar uma metáfora, uma história que talvez vai deixar mais clarificado, tá? O que eu quero dizer. Imagine tempos, aí uns 60 mil anos, 80 mil anos atrás, primeiros grupos humanos. Aí aparece um ser humano lá que fala assim, eu não gostei de você, não quero que você lidere, não quero que você mande na minha vida. Aí ele vai sozinho para a savana africana, tá? Para a savana aí ou algum lugar aí selvagem, né? E ele vai enfrentar sozinho. E ali, muito provavelmente, as feras vão devorá-lo, ele vai morrer de fome, para ele caçar ele não vai ter força suficiente. Então a alimentação dele vai ficar, muito provavelmente vai parar. Então não se tem registro, pelo menos até onde eu estudei, de um grupo humano de um só. Tanto porque quando a gente fala grupo, já supõe mais do que um, mas um sobrevivente de um só, que a partir de um só fez muitas outras pessoas, até onde eu sei, não há registro. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ser humano, para sobreviver, teve que desenvolver, tá? Via educação. Há alguns que supõem que seja até uma questão genética, tá? Mas eu vou supor aqui uma questão de educação, que se eu encontrar alguém para me liderar e liderar bem, eu vou sobreviver. Então já está na programação do ser humano ser liderado pelo viés da sobrevivência, ou seja, se encontrar alguém que me lidere bem, eu vou sobreviver. Então eu vou sempre procurar alguém para me liderar. Mas você pode questionar, e eu adoro questionamentos, dizendo o seguinte, olha, mas hoje a gente não precisa caçar. Hoje, se eu for no mercado com o mínimo de dinheiro possível, eu consigo comprar as comidas, sim. Só que é o seguinte, se você vai no mercado de trabalho, você precisa de alguém para te liderar, senão você não vai fazer o seu trabalho corretamente. Mas você pode também me perguntar, tá, mas eu consigo fazer meu trabalho sozinho sem ninguém me mandar? Pois é, depois que você aprender, eu posso acreditar nisso. Antes de você aprender, não. Mas já vim de outras empresas. Muito bem, se você veio de outras empresas, outros lugares, é porque alguém te ensinou, tá? O próprio princípio da educação supõe uma liderança, ou seja, um professor, querendo ou não, ele é um líder no sentido pedagógico de ensinar, tá? Ele é um líder. Então, o ser humano, para crescer, desenvolver, evoluir de uma maneira geral, tá? Não só na questão de sobrevivência, precisa de um líder. E é muito normal, muito comum a gente ver comentários, pode ser até o seu, dizendo o seguinte, nossa, se não fosse o meu professor, se não fosse o meu pai, se não fosse o meu avô, se não fosse o meu tio, se não fosse uma pessoa aqui interessante, eu não iria crescer, não iria desenvolver, porque essa pessoa me ensinou. Esse é um líder, tá? Esse é um líder. Então, assim, é um dado antropológico, todo ser humano, ele, de alguma maneira, busca ser liderado. Aí você vai dizer assim, não, mas e os grandes líderes políticos? E os grandes bilionários de empresas gigantescas? Eles só lideram? Não. Os grandes líderes políticos, pelo menos os melhores até onde eu conheço, eles têm excelentes conselheiros, pessoas que lideram o pensamento deles, que vão questioná-los o tempo todo. Então, até os grandes líderes, eles precisam de líderes, de mentores, de aconselheiros, para que eles possam liderar aquilo que ele precisa para a vida dele. Entende? Então, assim, não é um privilégio de um líder não é um privilégio um líder ser líder sem nunca ter sido liderado ou ensinado por alguém. Entende? Aí certa vez eu comentei algo parecido com o que eu estou falando aqui, né? E uma pessoa me fez o questionamento, olha, mas eu acho que eu tenho um líder que ele nunca foi ensinado por ninguém. Eu falei, tá, me fala qual que eu quero estudar. Eu falei, porque foi Jesus. Eu falei, olha, Jesus, pelo menos segundo alguns documentos apócrifos, né, quando ele era criança, foi para o Egito, e no Egito havia um sistema de educação muito forte. Então, possivelmente, ele teve ali algum professor, e professor, na minha perspectiva, necessariamente é um líder. Pode ser que ele tenha tido ali professores, sacerdotes, né? No Egito era muito comum ter sacerdote que ensinava. E outra coisa,
o pai e a mãe dele, querendo ou não, de alguma maneira, exerciam a liderança sobre ele. Mas vamos desconsiderar isso. Vamos supor que, como a gente não tem uma prova concreta, muito clara, muito explícita sobre isso, a gente desconsidera isso. Aí a gente vai ali e ele aprende com quem? João Batista. Querendo ou não, pelo menos pelo que está escrito, tá, nas escrituras sagradas, tá? Ele aprendeu com João Batista, tá? Ele aprendeu alguma coisa ali com ele, certo? E até mesmo documentos não oficiais, quando eu falo não oficiais, assim, são históricos, comentam de João Batista que ele influenciou de alguma maneira Jesus. E aí também, nas próprias falas que aparecem ali de Jesus, não foi o próprio Jesus que escreveu, obviamente, foram outros, fala assim, não, o pai que me ensinou, o pai que me mandou, o pai... Então é um princípio de liderança. Então assim, não há líder que não tenha sido liderado. E eu até aproveito isso para dizer o seguinte, o bom líder, ele necessariamente, ele ensina, necessariamente. Tá? É possível um líder que não ensina ninguém? Olha, até onde eu estudei, nas perspectivas que eu trabalho, é impossível. Todo líder ele vai ensinar alguma coisa. Sempre que eu vejo depoimentos de grandes atletas, de grandes técnicos, de grandes pessoas, eles vão dizer o seguinte, olha, o meu treinador fez isso, ele me inspirou, o meu pai, o meu coach, né? Meu mentor, ele me inspirou, ele fez isso, ele fez aquilo, né? Então, assim, todo líder, ele tem uma influência de alguém, ele é ensinado por alguém, necessariamente. Esse é um elemento antropológico, tá? Mas aqui eu quero me ater um pouco mais à perspectiva antropológica, tá? Ou seja, um princípio antropológico, então, tá? Todo líder, ele vai trabalhar pela sobrevivência, pela comida no prato do outro, tá? Do outro. Certa vez eu ouvi uma história interessante em que o empresário ele veio de uma origem muito humilde e aí ele se tornou multimilionário e na empresa dele na hora do almoço ele sentava para comer a marmita, a mesma comida que os funcionários, né? E aí ele observava que, assim, o que os funcionários comiam ali, ele observava que tinha um que ele comia apenas a metade da marmita, né? E carregava, ele viu isso 2 vezes, né? E na segunda ele já conversou com a pessoa. O que aconteceu? Você não gostou da comida? Você está com algum problema no estômago? Você não consegue comer tudo? Você está fazendo regime, alguma coisinha? Ele falou, não. Como metade porque a outra metade eu levo para janta para minha família. Né? E aí ele falou, não, peraí. Sua família está passando necessidade? Tá. Aí eu sei que ele reorganizou alguma coisa da empresa de maneira que pudesse levar mais alimentos para casa daquele funcionário. Tá? Então, assim, esse é um princípio básico do básico do básico. E aí vem um questionamento para você que está acompanhando até aqui. Se você é um líder e você não preocupa com a alimentação daquele que você lidera, pode ser que seja uma das primeiras falhas de liderança que você tem, tá? Escuta bem isso. Se você é um líder e você não preocupa com a alimentação, com a sobrevivência do seu liderado, pode ser uma primeira grande falha da sua liderança, tá? Uma primeira grande falha. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse princípio antropológico faz com que você seja respeitado. Tá? Ele é, digamos assim, universal? Sim, ele é universal. Ele é atemporal? Sim, quando eu coloco o termo atemporal, quer dizer assim, todas as sociedades, grupos humanos, tá, de seus últimos assim, 60 mil anos, talvez, para cá, tá? Esse é um elemento que ele vai prevalecer em praticamente todos os grupos. Tá? Quando eu falo praticamente é porque eu não tenho conhecimento de todos, tá? Eu estou falando baseado naquilo que eu conheço, certo? Então esse é um princípio. Acabei deixando escapulindo outro princípio antropológico, que é o líder ensina. Em nenhum momento da história não vai ter nenhum líder que ele não ensina de alguma maneira. Pode ser que ele ensina de maneira intencional, dizendo, senta aqui que eu quero ensinar vocês, ou pode ser que ele ensine de uma maneira indireta, que ele vai, faz as coisas e as pessoas, poxa, eu vi ele fazendo, agora eu vou fazer também. Tá? Então tem essa perspectiva. E o que eu quero deixar aqui para vocês? Lembrando, se você veio até aqui, tá, até esse momento, quero te parabenizar. Você é uma pessoa que gosta muito de conhecer, de estudar e aperfeiçoar a sua liderança. Tá? Lembrando, se você ainda não curtiu, não comentou, não compartilhou, por favor, para ajudar a gente aqui no canal, tá? Curta, compartilhe, tá? E principalmente comente, mande alguma pergunta, manda a sua observação aqui para a gente
pegar a sua ideia, a sua pergunta, tá? E trazer mais conteúdos relevantes para vocês aqui, tá bom? Então, se você está até aqui, parabéns, não é todo mundo que gosta de aprender isso, tá? E teve até alguns amigos que falaram assim, não, por que você não fala de como resolver problemas de RH, como resolver problema com funcionário, tal, que são temas mais modernos? É pelo seguinte, vai ter um momento que eu vou falar de temas mais modernos, só que nesse momento aqui, eu tô focando em elementos antropológicos, eles são históricos. Por exemplo, me falar assim, tem a geração Z, que é uma geração preguiçosa, que é uma geração que não quer trabalhar, que é uma Cara, você acha mesmo que mais de 60 mil anos não teve uma geração assim em algum momento? Ó, eu encontrei, tá, um documento bem antigo, histórico, do Egito, em que os egípcios estavam falando dos jovens. Esses jovens não querem trabalhar, esse jovem não quer isso. Pô, você não acha que a humanidade já passou por algum problema desse em algum momento da vida? Você acha que essa geração Z é a única da humanidade, né? Então tá bom. Por que eu estou focando em elementos antropológicos? Porque a humanidade já solucionou muitos problemas. Se aparecerem assim, novos, a porcentagem deles está muito pequena. E a humanidade já resolveu esses problemas, como no Egito. Resolveu o problema com esses jovens, tá? Talvez em algum outro momento, em algum outro vídeo eu possa falar um pouco melhor, tá? Porque tem lá um documento egípcio falando assim, esses jovens de hoje são preguiçosos, são isso, são aquilo, não quer trabalhar, só quer farriar, só quer beber, só quer namorar, só quer fazer... Imagina, gente, no Egito, não sei quantos, acho que eram uns 7, 8 séculos antes de Cristo, um documento lá reclamando dos jovens. Tá? E você achando que a geração Z é a única da humanidade, né? Então, comente aqui se quiser que eu fale também dessas gerações baseadas em elementos antropológicos, filosóficos, tá? Coloca aqui o seu comentário, a sua pergunta, vai ser uma honra poder compartilhar com você esse conhecimento e aprimorar em você essa sua capacidade de liderança, tá bom? Então, agradeço muito você. Lembrando, curta, comente, compartilhe, tá? Principalmente comente aqui, manda a sua pergunta, tá bom? Agradeço muito, até mais.